A Elza não estava aí no início para lembrar, viu? Não gravei. Estou gravando a partir de agora. Então, a gente está fazendo o resuminho do que a gente já estudou semana passada, para poder entrar nas reflexões que nós vamos fazer hoje. Jesus fala assim, no entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias, né? E aí ele fala, você não percebe que até eu, às vezes, não posso explicar tudo porque vocês não têm condições de entender? E por isso eu preciso falar através das parábolas? Márcia caiu de novo. Nesse trecho aqui que ele fala. No que se refere à nossa comunhão de almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito deve ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas, né? Para a gente ter a nossa comunhão com Deus, não precisa ser de forma exterior, né? Não precisa ser mostrando para todo mundo. Pode ser no íntimo do nosso coração, né? No íntimo do nosso quarto. Mas essa comunhão se fortifica e se fortalece no convívio, né? Porque é no convívio que a gente cresce, né? No convívio com o outro, no convívio com a sociedade. É engraçado, às vezes, né? Quando fala assim, eu não tenho rede social. Eu não tenho rede social porque eu não gosto, porque tem umas coisas lá que eu não aguento ver, não sei o quê. Já pensei várias vezes em cancelar minhas redes, né? Porque, de fato, tem coisa muito chata. Mas eu parei e pensei assim, eu não tenho que cancelar, eu tenho que aprender a viver com isso tudo, conviver com isso tudo e aceitar as diferenças e não deixar o que eu não gosto penetrar no meu coração, né? Porque se eu simplesmente fechar os meus olhos, vou sair, não serve, eu não vou estar burilando meu espírito, né? Não vou estar trabalhando a tolerância, né, com o outro. Então, é por aí, né? Viver em sociedade, viver em grupos, né, que às vezes a gente é forçado a viver, a gente precisa, porque é nessa vivência que a gente transforma. Aí a gente falou, né? E a oração, né? Deve ser louvor ou súplica? E aí, André, você que não estava, a oração é louvor ou súplica? A gente aprende que pode ser os dois, né? O pessoal tá afiado. Pode ser os dois, né? Pode ser louvor ou pode ser súplica. A prece devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da previdência divina. Porém, né, os que apenas suplicam podem ser ignorantes, os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, olha aí, a ação ativa, né? Não é só louvar, não é só pedir, mas é trabalhar, né? Colocar a fé em prática, colocar a fé em ação, diferente do que os essênios faziam, né? É o que Jesus está falando aqui para João. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. João teve dificuldade de compreender, né, o que Jesus estava falando, e ele continua perguntando, a prece já não representa em si mesmo um sinal de confiança? E aí Jesus responde, será que você também não entendeu? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima dela a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos que o capricho próprio, né? O que Jesus está falando aqui? A gente pode pedir, né? A gente pode fazer uma prece, estabelecer a comunhão, a conexão e pedir, pode. Mas no final dessa rogativa, né? Como a gente viu lá no Pai Nosso, né? Não seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. No final de cada rogativa, nós deveríamos ter a consciência de que
Não obstante as nossas necessidades, os nossos pedidos, as nossas aflições, a gente precisa, sobretudo, se resignar aos desígnios do nosso Pai. Porque, às vezes, ou na maioria delas, o nosso olhar não consegue alcançar o que é melhor para a gente. Mas Deus sabe perfeitamente e conhece cada filho, né? Então, é nesse sentido que Jesus está falando aqui para ele. Os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariada em determinadas ocasiões. Teve uma situação na minha vida que eu vi isso muito vivo, né? O momento que eu roguei, fiz um pedido, né, a Deus que acontecesse determinada situação, e a situação não aconteceu do jeito que eu pedi, né? E aí, passado um tempo, a mesma situação se repetiu de outra forma. Vou explicar mais claramente para vocês. Eu fui trabalhar num determinado setor e... Não, surgiu a oportunidade de eu trabalhar em um determinado setor, né? E aí eu fui em busca dessa vaga. E eu não consegui, ela me foi negada, né? E esse foi o meu pedido, que eu conseguisse, eu queria, né? Mas não consegui, ela me foi negada. Passado um tempo, eu consegui um lugar em outra vaga, no trabalho mesmo, né? E, passado mais um tempinho ainda, eu consegui trazer para perto de mim, para trabalhar comigo, o Marcos, meu marido, que a gente já trabalha há 6, 7 anos juntos, né? E isso para mim foi maravilhoso, para nós dois, né? Foi maravilhoso. O que acontece? Aquela primeira vaga, né, que eu pedi, que eu fiz o meu pedido e eu não consegui, se eu tivesse conseguido, eu não teria conseguido trabalhar com ele, porque a segunda pessoa da vaga está lá até hoje. E na segunda vaga que eu consegui, não. A pessoa saiu e aí ele pôde vir. Então, o que eu achava na hora que era o melhor para mim, não era, porque mais à frente havia uma coisa que seria melhor. E por conta disso, essa vaga me fez ter que viajar pelo estado do Rio, né, a trabalho, e viajar com ele foi muito mais seguro e confortável para mim do que se eu tivesse que viajar sozinha e viajar com outra pessoa. Então, às vezes, né, a gente não consegue entender os caminhos, né? A gente pede um amparo, né? E o amparo vem, mas vem de uma forma diferente, que a gente não consegue entender. Tanta água que eu tô tomando com fome. Estou escutando, Elza, você brigando com o Arthur aí. Vem de uma forma que você não consegue entender, né? E aí você acha que Deus não olhou para mim, porque lá na frente é uma coisa que vai ser melhor. Falo, calma, minha filha. E para mim foi muito bom, né? Até porque ele tinha muito mais experiência, então ele me ajudou de uma forma que outra pessoa não iria me ajudar. Então, tudo que eu pude aprender, né? Aprendi muito mais com ele, eu aprenderia, mas seria muito mais difícil, né? Eu ia ter que cavar 3 vezes mais o poço do que eu cavei com ele, que já tinha uma certa experiência e me ajudou muito, né? Então, essa foi uma passagem da minha vida que eu vi muito isso, que às vezes a gente pede, acha que aquilo que a gente quer é o melhor, mas não é. O melhor está mais à frente. Fala, Arthur! Sobre oração, prece, eu não tenho muito conhecimento, então eu vou fazer uma pergunta, não sei se vocês vão conseguir responder. Essa prece com o Pai amoroso, amigo, veio com Jesus, certo? Se essa prece com o Pai amoroso e amigo... chamando de Pai, é o Pai, Deus é Pai, veio com Jesus, né? Sim, veio com Jesus. Jesus trouxe essa ideia do Pai amoroso, carinhoso. Isso. Antes era quase um humano. Tinha raiva, vingativo, não era assim? Punia. A ideia era de um Deus, né? Dos textos do Antigo Testamento, tem várias passagens que falam que Deus destruiu os exércitos, Então a pessoa chegava a ter até medo, né? Tinha medo. Sim, tinha medo. E até hoje a gente vê isso. Até hoje a gente vê religiões que comandam o medo. E como é que era uma prece para Deus
de uma pessoa que tinha medo de Deus? Era mais uma manifestação, né? E tem lá nos Salmos, né? Os Salmos, eles eram cantados, e eles eram como se fossem preces, né? Elevadas a Deus. E aí tem lá, é tudo temente, né? Tudo como se fosse se dobrando à força, ao poder, cumprindo as regras, cumprindo as normas, porque senão você vai ser isso, você vai ser aquilo. Como é hoje em dia, em muitos, né? Se você não fizer isso, você vai para o inferno, Deus vai te mandar para o inferno, mas se você não fizer, você vai para o céu. Então, o Deus que manda para o inferno, sem direito a retorno, arrependimento, a nada, é um Deus que você tem que temer, né? Você tem que ter medo. Porque eu tô querendo chegar no... A prece é para pedir ou para louvar, né? Sim. Alguma coisa assim. E aí, como é que era nessa época? Eles não pediam, não pediam nada, né? Pediam Só proteção. louvava, né? Pedia proteção, pedia proteção, pedia para que seus exércitos fossem protegidos, para que eles próprios fossem protegidos, mas pedia nesse sentido de colocar o outro povo como adversário. A gente cumpre, então a gente merece ser olhado por Deus. O que não tinha era essa conversa do coração. Pai, isso que a gente faz hoje, Pai, estou aqui, né? Essa conversa do coração, olhando Deus como um pai. Isso é que Jesus inovou. Mas a devoção, né? Falar com Deus, isso existia, né? Na rogativa, nos pedidos, dessa forma. Eu não tenho nenhum exemplo, não, né? Assim, tipo, como por exemplo, a gente conhece hoje tanta oração já escrita, o pessoal já deixou, a gente conhece. E eu queria ver uma oração dessa época, como é que devia ser. Eu fiquei curioso. Uma oração nessa época, depois a gente pode colocar. Se você quiser, eu posso pesquisar lá em Salmos ou qualquer outro e a gente pode colocar aqui. Pode ser? Não, pode. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Depois eu ponho para a gente ver. Esse aqui, tá, então já prosseguiu. Depois, ó, Jesus falando aqui, ó, depois que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos do nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Isso aqui, então, para eles era uma inovação total. Falar que os atributos divinos se encontram também em nós, isso aqui também a gente vai levar lá para o final, para as nossas reflexões de hoje. Isso aqui para eles, porque eles se enxergavam entre eles, né, e Deus, uma distância gigantesca, né? Do ponto de vista, né, de criação e criatura, de fato, há uma distância gigantesca, né? Se já há uma distância gigantesca entre nós e Jesus, imagina entre nós e Deus, né? Inimaginável. Mas do ponto de vista da conexão, de estarmos conectados com o nosso Pai e de termos atributos divinos dentro de nós, aí não há distância. A gente vai ver isso. E aí, João continua falando que não consegue compreender. Jesus para por aí, né? E aí ele pede, mestre, na primeira oportunidade, você me explica melhor? E aí Jesus fala, sim, eu prometo que te explico. Eles estavam caminhando, né? Como Jesus não parava, né? Caminhava para cá, caminhava para lá, andava aquelas terras todas que a gente já viu, 40 quilômetros, 30 quilômetros de distância entre uma cidade e outra, e ele andava. E eles estavam saindo, né, para Jericó. No meio do caminho, eles encontraram um lavrador. É lavrador? Deixa eu ver. Encontraram um lavrador cavando um poço. Jesus, né, no mesmo momento, com a sua sabedoria, ele viu ali um quadro vivo que João poderia aprender com mais facilidade. O que ele estava querendo falar sobre a comunhão de Deus, né? Sobre buscar Deus no seu coração. E ele aproveitou. Eu não me lembro quem foi no outro estudo, não sei se foi a Raquel, não sei se foi o Ítalo, que lembrou, né, nesse quadro aqui de Jesus
esclarecendo através de um quadro vivo da natureza, né? Muito da característica de educação dos espíritos de Eurípides. Foi você, Raquel? Foi o Ítalo? Foi você, né, que falou? Eurípides estudou com os essênios, ele foi Marcos, né, o essênio, então ele aprendeu isso tudo, de tratar a natureza para ele fazer os remédios na farmácia homeopática, né, de como ele cuidar de todo mundo, né, na reencarnação futura dele, né, tudo planejado. Tudo planejado, né? E aí a gente comentou que não há caso, né? Esses espíritos vivem nessas sociedades porque mesmo que elas não tenham a verdade completa, muito do que está ali já é um conhecimento que vai ser necessário para as outras vidas, né? E a nossa progressão como espírito tem isso, né? A gente numa vida tem que vir como médico, na outra como professor, na outra como serralheiro, na outra como... Porque todas essas experiências vão acrescentando no espírito o que a gente precisa para evoluir, né? E uma é necessária para a outra. Tem alguém falando aqui no bate-papo. Depois procure no Shema Israel no YouTube. É muito interessante ver. O quê, André? Segue as orações mais importantes para os judeus. Não, o Arthur estava perguntando sobre a oração, né? O Shema Israel é a oração mais importante para o povo judeu até os dias de hoje, que eles fazem 2 vezes por dia. E depois eu falei para eles procurar no YouTube, parece que eles não simplesmente leem, né? A oração, eles recitam e tem vários... Eu percebi que tem diferentes recitações, então vale a pena ver mais de um vídeo, que é muito interessante, é muito bonito, eu acho. Viu, Arthur, aí que o André trouxe para gente? Muito legal. Eu não abri, não. Depois eu vou abrir para a gente ver. Então, Jesus, né, passando ali, encontrou um lavrador que estava cavando um poço. E ele pergunta, amigos, o que você está fazendo? E ele busca a água que nos falta. A chuva por aqui é tão escassa? E ele falou, sim, nas proximidades de Jericó. Ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, Messias disse, João, então, amigo, esse quadro da natureza é bastante singelo, porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. E aí ele começa a mostrar para João que aquele homem, né, que este homem compreende que sem a chuva não havia mananciais na terra, sem as dádivas de Deus, nada existiria. E ele não para com seu esforço de buscar o reservatório da providência divina no subsolo. Dentro do símbolo, aqui Jesus vem explicar o símbolo, olha. Temos que entender a chuva como o favor da sua misericórdia, sem a qual nada possuímos. Essa paisagem deserta de Jericó representa a alma humana, né? Quantos momentos nós passamos pelos nossos desertos, né? Vazia de sentimentos santificadores. E esse trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrima, para encontrar a luz divina em seu coração. Olha que bonito, né? Essa construção que Jesus fez. A água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus. A gente já viu aqui no estudo da mulher samaritana, né, que estava lá no poço buscando a água. Jesus fala da sede, que essa água não vai saciar a sua sede, mas a água que eu trago sacia a sede. A gente viu a simbologia da água, que é muito forte, né, principalmente no sentido de representar a fonte de vida que vem de Deus, né? É forte na simbologia e é forte de fato, né, nas nossas vidas. Nós somos compostos 70% de água. Nosso planeta, nem sei a porcentagem, mas a maioria, né, é de água. Então, de fato, a água tem nas nossas vidas uma representação muito grande e, por isso, né, trouxe aí a simbologia de ser a fonte divina, que tanto está nos céus como na terra. Aí,
João conseguiu compreender o que Jesus estava falando, né? Ficou maravilhado, agradeceu, beijou as mãos do Messias e, confortado como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreendera. Aqui eu comentei, né? Dá para a gente perceber em várias narrativas da Boa Nova aquilo que a gente comenta desde o primeiro capítulo. Será que os discípulos já eram espíritos puros, elevados? Que a gente chegou à conclusão que não, né? Que não poderia ser, porque se eles seriam os intérpretes de Deus para a gente deveria enxergar neles características nossas, né? Para poder compreender a mensagem e ver, né, na dificuldade, no progresso deles, que a gente também tem capacidade. Mas a gente percebe que, não obstante a limitação desses espíritos, eles tinham, de fato, uma vontade viva de compreender verdadeiramente os ensinos de Jesus. Olha como que João teve dificuldade, mas como que ele se sentiu pleno, né? Confiante, feliz no momento que a ficha caiu e ele conseguiu compreender a mensagem. Pedro também, né? Pedro, numa luta maior ainda, né, dentro dele, porque talvez dos 12 fosse o mais difícil, né, um coração mais voltado para os costumes dele, né? Então, quanto mais a gente tem raiz, né, nos nossos costumes passados, né, mais difícil arrancar de dentro da gente essas sombras. Ó, aqui a gente encerrou, a gente vai continuar agora nas nossas reflexões. Alguém quer colocar? André, quer colocar? Colocar o que? Comentar, você disse? Acrescentar alguma coisa no capítulo, no que a gente falou? Não, ficou muito bom. Não tem nada a acrescentar, não. Vamos lá. Então, vamos para as nossas reflexões. Agora é hora de vocês falarem, né? Trouxe para cá a primeira passagem que eu achei interessante a gente construir. João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Como que vocês acham ou entendem essa colocação de Jesus? O que significa dizer que cada um tem dentro de si um santuário e ali, nesse santuário, reside a sabedoria e o amor de Deus, que se manifestam com as vozes da consciência? Como vocês acham que é esse processo? Como que funciona esse processo? Qual a origem dessa colocação de Jesus? Eu posso falar? Claro, Elza, pode falar. Eu entendo assim, ele é nosso criador, né? E a gente está, como a matéria mental de Jesus, ela perpassa no fluido cósmico e a gente está inserido nele. E como a gente é criatura dele, a gente, vamos dizer, entre aspas, que tem o gene dele, entendeu? Então, a gente tem essa centelha divina, que o nosso esforço, o bom uso do livre-arbítrio, nesse progresso incessante do espírito, a gente vai com o trabalho, com a fidelidade a Deus, no sentido do trabalho no bem, da oração, não assim num mundo como o nosso, para estabelecer uma comunhão legítima, mas com os mundos mais avançados, a gente pode, desde agora, ir caminhando nesse processo de busca de comunhão com Ele. Então, o que a gente tem? A oração, o trabalho no bem, o esforço de conquistar virtudes que Jesus nos traz. Então, é assim, ele está com a gente todo o tempo todo, porque o pensamento dele perpassa em cada espírito, e ele se manifesta na voz da consciência, e a gente, de repente, a gente não tem como perceber quando é a voz de Deus
e quando é a nossa. Então, a gente tem que buscar na meditação, na oração, levando o pensamento e tentar, de alguma forma, usar bem as nossas escolhas, as nossas vidas, para a gente não ter a consciência pesada e buscar, assim, esse crescimento. Eu não sei se eu me perdi na fala. Tá ótimo, Elza. Anotei 2 coisas aqui que você falou que eu acho, assim, para mim, né, é essencial entender para poder entender essa questão aí. Mas vamos deixar os outros complementares e depois eu coloco. A gravura está dando um spoilerzinho, né? André, quer falar, André? André, vamos botar esse conhecimento aí para rolo. Mas ninguém mais quer falar, senão eu falo também. Depois a Raquel fala e o Arthur também. É que você está na Então, sequência aqui do meu... tá. Não, então, complementando até a fala do Arthur, né, que o Arthur falava, né? Naquela época, era muito, antes de Jesus, era muito claro para eles que Deus habitava num local físico, que no caso era o Templo de Jerusalém. Por isso que a gente até encontra salmos da época do exílio na Babilônia, que eles estavam longe de Jerusalém, e eles se lamentando, como eu posso adorar a Deus se eu estou longe de Jerusalém? Então eles tinham toda aquela peregrinação de ir até o templo, porque era no entendimento deles, de certa forma, é onde Deus habitava, né? Tanto é que quando Jesus encontra com a mulher samaritana fala, onde eu devo adorar? Se é nesse templo ou naquele templo? Jesus fala, não, nenhum dos 2 lugares. Deus é espírito e convém que em espírito e verdade deve ser adorado, né? Então Jesus vem ter esse entendimento de que Deus não está num local. Tem até pessoas que oram olhando para cima, mas não, Deus não está em cima, não está do lado, está em todo lugar, toda parte, está dentro de nós, né? Como foi dito aí, nós também temos a centelha divina, né? Então, quando nós oramos, nós estamos nos conectando com a nossa própria essência, né? Também, não é orar para algo que está fora, né? Necessariamente. Então, quando eu entendo, quando tá essa frase, eu entendo essa questão, né? Lembrando que a gente lembra, por exemplo, que as leis de Deus estão na nossa consciência, que a gente pode entender também que Deus habita dentro de nós, né, de certa forma, né? Porque se Deus está em todo lugar, né? Então, tô tentando lembrar outras coisas. Eu até coloquei uma frase de Paulo no chat, né? Com relação a essa questão que eu estava falando do templo, ele fala, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Então, não é mais fora, não é mais dentro, né? E a gente sempre cita com uma parábola que fala disso, querendo ou não, da questão também do servir ao próximo, né? Como essa conexão também com Deus, como foi dito agora há pouco, né? A parábola do bom samaritano, né? Que lá temos 2 modelos. O modelo do adoração ideal, que era o sacerdote levita, que eram os judeus que adoravam no templo de maneira correta, e o samaritano, que era o herege, né? Só que Jesus coloca mais próximo de Deus o samaritano que adorou não no templo, mas perante o homem caído, né, do que os homens que estavam vindo do templo, feito toda aquela questão exterior, né? Então a gente vê como o nosso próximo é importante, né? André Luiz fala, né, que entre nós e Deus o próximo é a ponte, né? Então a gente vê como o serviço no Essa bem, frase é linda. é verdade, é serviço no bem. Por isso que aí até volta, por isso que Jesus de certa forma, não comungava tanto com os essênios, porque os essênios, a título de pureza, eles se isolavam, né? Não é nem tanto por ter essa questão do conhecimento, tal, etc., mas por purificação, por causa que eles entendiam que se estivessem em contato com alguém impuro, ele se tornaria impuro. E Jesus era o oposto. Jesus entrava em contato com o fariseu, com o publicano, com o pecador, com o Um prostituto, com todo leproso, mundo, com leproso, com todo mundo, já assim. Então era totalmente o com mulher oposto adúltera. também. Mesmo João Batista, mesmo quem defenda que João Batista tenha sido essênio, todo mundo entende que em algum momento ele de uma cisão saiu dessa seita, por causa que os essênios
jamais fariam o que João Batista fazia, né? Que era pregar para o público e tal, né? Os essênios tinham A uma vida... corrente que defende que João não era essênio usa justamente esse comportamento dele, né, para justificar. Uhum. Não, ele não era essênio. Hoje em dia a gente tem bastante informação sobre os essênios por conta dos manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran, que tem muitas coisas escritas que a gente não conhecia sobre os essênios. Então, eles vão falar dos filhos da luz, filhos das trevas. Eles eram uma sociedade muito apocalíptica. Eles se reuniram porque eles entenderam que a corrupção já tinha invadido todo o sistema judaico, e eles estavam esperando para o fim dos tempos mesmo, para a volta do Messias que resgata eles, etc. Então, por isso que eles buscavam, através de banhos rituais, de contemplação, silêncio. Hoje em dia seria como se fosse um mosteiro budista tibetano, talvez, né? Um negócio bem rigoroso, de privação de várias questões e tal. Mas Jesus fala, né, como foi dito pela Elaine, eles, num sentido, podem adorar a Deus, por causa que eles estão em contato, uma prece. Mas a partir do momento que eles se distanciam no próximo necessitado, uma parte importante da prece, que é a ação, né? Porque parte da oração é ação, o finalzinho da oração é ação, então fica um pouco debilitada, né? Então a gente aprende no Livro dos Espíritos, por exemplo, que existem 3 tipos de prece, né? A de louvar a Deus, a de pedir e de agradecer. E eu percebo que a parte do louvar a Deus, a gente vê nossos irmãos protestantes cantando, etc. É muito legal isso daí, mas eu acho que a gente está louvando a Deus quando a gente está ajudando a criação, ajudando o próximo, ajudando a natureza, né? Ajudando um todo, né? A gente está agradecendo a Deus nos momentos de gratidão mesmo, nesse sentimento. Não precisa sentar e falar Deus, etc, né? Porque eu entendo o seguinte, que a prece não necessariamente se limita a um tempo e um horário específico. É claro, a gente vê, por exemplo, Jesus, de vez em quando se retirava sozinho para orar. Mas eu entendo que Jesus vivia em plena comunicação, uma maneira direta com Deus a todo momento, né? E quando a gente está em plena comunicação, ou seja, com a nossa própria consciência, né? Que está em nós, com os nossos atos, então a gente está em plena conexão com Deus, a gente vive em plena prece. Não que os momentos de prece, etc., não sejam importantes, mas a gente vai chegar lá também, nesse momento que a nossa vida inteira vai ser um hino de adoração a Deus, uma prece, né? Todos os nossos atos vão ser preces, né? Orações, etc. Eu acho que é assim. Deixa eu só colocar rapidinho aqui. Você falou do templo, né, o André? Do templo, que eles entendiam que Deus estava lá. E aí havia uma divisão, o Santo dos né? Santos. Exatamente. Que essa não era acessível a qualquer um, né? O local onde eles entendiam, porque tinha um local onde todos ficavam, né? Tinha os pátios mais externos, que era a parte gentil, parte das mulheres, parte dos homens, parte... Vai funilando, tinha um local onde só entrava um sacerdote para fazer as oferendas, né? Que era o santo, não é isso? Isso, aí tinha o Santo dos Santos. Que o Santíssimo era o local mais interno onde ninguém tinha acesso. Se não me engano, tinha acesso uma vez por ano, não é isso? Acho que, se não me engano, no Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, o sumo sacerdote entrava, ele tem até a tradição que amarrava uma corda nele para, se caso acontecesse que precisa resgatar ele, puxariam, não precisaria alguém entrar lá, né, para não violar. E nesse Santo dos Santos ficaria, por exemplo, a Arca da Aliança, com os 10 mandamentos, enfim, outros tantos apetrechos. Então é como se fosse Deus isolado. O Santo dos Santos... O Santo dos Santos é o último local, né? Isso é a parte mais interna. A arca simboliza a consciência de cada um. Acho que é mais ou menos isso, não é isso? Por isso que quando Jesus é crucificado, o evangelista fala, o véu lá do Santo dos Santos rasgou de cima a baixo. Ou seja, Jesus veio trazer essa nova consciência, falar assim, agora vocês não têm mais tempo, não tem mais essa questão, não está fora mais de vocês mais, vocês já são, entre aspas, grandinhos, né? Então, a consciência não está mais fora de vocês, habitando nessa arca. E quem faz muito essa analogia
do templo conosco mesmo é o Haroldo, né? Ele fala que a nossa consciência é o santo dos santos, santo do santo que tem a arca da aliança, que é a Isso nossa consciência mesmo, com as leis, né? Não é isso, Elza? Todo Isso mundo mesmo. bonitinho, afiadinho. Arthur, isso né, um dos exemplos que mostra como que eles afastavam, né? O acesso a Deus não era comum a todos, né? Porque ficava ali reservado só ao sumo sacerdote uma vez por ano. Então, olha a distância, né? Então, vamos lá. Raquel, quer colocar? Então, aí vem Jesus e faz o quê? Traz ele para perto da gente. E aí vem Kardec no Livro dos Espíritos e a primeira pergunta qual é? O que é Deus, né? Então, quer dizer, fazendo com que Deus se torne universal, né? Que todo mundo possa ter acesso a ele, não só os da escala superior, vamos dizer assim, né? Não só E os quando a gente fala... iniciados. porque aí fica muito complicado, né? Você tem que crescer muito, você tem que melhorar muito para ter acesso a ele, né? Aí Kardec traz ele para pertinho da gente. Só qualquer um abre lá e tem acesso a Deus, né? E quando a gente fala desse santuário aí, me lembro muito assim de que a gente tem um Wi-Fi interno nosso, né? A nossa ligação com Deus é o nosso Wi-Fi que está ligado 24 horas, né? O nosso WhatsApp diário aí com Deus, né? Que é a prece, a gente fala com ele a todo momento, como o André falou. Em todas as horas do dia, a gente pode louvar a Deus, pode agradecer a Deus. Quando a gente abre uma gaveta, tem roupa limpa, você fala, Deus, obrigado, eu tinha água para lavar, tem um lugar para guardar roupa. Quando a gente deita na cama, às vezes nesses dias com tanto calor, e a gente tem acesso a um ventilador ou um ar-condicionado, a gente pensa naqueles que estão dormindo no calor do asfalto, ou ao contrário, no frio, que a gente tem uma cama quentinha, um cobertor, e aqueles que estão tiritando de frio nas ruas, né? Então, eu acho que esse contato com Deus se faz muito no silêncio do nosso santuário, né? Que quando a gente entra nesse santuário e a gente vibra no silêncio, a gente consegue escutar Deus melhor. Mas o problema é que a gente é muito barulhento, né? Nós vivemos muito para o externo e não para o interno. O pensamento da gente não para um minuto. A gente, por exemplo, a gente está assistindo, vamos dar um exemplo, um filme, alguma coisa, a gente não consegue se concentrar naquilo hoje em dia, né? Essa criatura aqui, nos perturba o tempo todo, né? A gente está sempre querendo saber notícias de tudo, a gente já acorda, né? A gente já acorda, não dá nem bom dia, já liga o celular e já fica lá. Então, quer dizer, nós nos distanciamos desse silêncio interior, né? De penetrar em nós mesmos para termos um contato mais íntimo com Deus, né? Então, na hora que a Raquel, tem gente uma pergunta, voltar... Raquel. Mas... Muito centro que eu vejo tem aquela plaquinha, um silêncio e uma prece. E você falou que o silêncio não é só o silêncio físico, é o silêncio mental. Como que é isso, então? É tipo... porque a gente, por exemplo, a gente está fazendo prece e, ao mesmo tempo, você está pensando em 500 coisas ao longo, né? Às vezes você se perde na prece, né? Se você não estiver atento a isso, a esse silêncio mesmo, de você se concentrar, se envolver, né? Abrir a porta do teu santuário e ficar lá dentro, né? Que é o tão falado quarto interior aí, os outros pensamentos acabam vindo e te perturbando, e a tua prece acaba se perdendo, né? Ou então, quando tem uma amiga que ela falava, a gente não tem tempo nem para falar com Deus, a gente fala com Deus deitado na cama. Por que a gente não senta e não fala com ele? Quer dizer, isso é uma coisa também que a gente faz, né? Às vezes a gente está tão cansado que você deita e se perde na oração, né? Às vezes já aconteceu isso comigo. Você acorda de madrugada e fala, gente, eu estava rezando, estava onde mesmo? Então... Começa a rezar acordada e termina em desdobramento, né? Pois é, acontece. Olha, né? esse negócio de aquietar o pensamento, né, que a Raquel falou, eu faço muito isso. Por quê? Porque às vezes eu vou deitar e a cabeça está borbulhando, né? É coisa do trabalho, é coisa da filha, é coisa de casa, é coisa... Enfim. E aí você não relaxa. Você pode estar cansado o que for, que você não consegue relaxar. E aí, o que eu faço? Né? A Elza até comentou sobre a meditação, né? Que facilita a conexão, a prece e tal.
eu começo a usar os mecanismos da meditação e começo a limpar o pensamento. Não, isso eu não quero agora, isso eu não quero agora. Eu chego a imaginar olha a loucura da criatura. Eu chego a imaginar a minha caixa craniana, né? E eu esvaziando ela, e ela ficando uma grande bolha vazia. É o meu mecanismo, é o meu instrumento, funciona. E com isso eu vou relaxando, né? Tem hora que é difícil, mas com isso eu vou relaxando, vou relaxando. Então eu silencio meu pensamento, né? Ou meus pensamentos dessa forma, né? Então eu tô silêncio material, eu já estou há muito tempo. Meu marido está roncando do meu lado, que chega a me dar raiva. E eu tô ali ainda remoendo o que eu tenho que fazer no dia seguinte, até na semana seguinte. Olha, a gente está falando muito aqui, né, de entrar na casa interior, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem um livro que é da Santa Teresa, deixa eu abrir isso aqui, Teresa de Ávila, né? Conhece, né, André? É uma madre, né, da Igreja Católica, que ela escreveu Castelo Interior ou Moradas. Gente, eu não li o livro inteiro, mas eu li alguns trechos para fazer um estudo há muito tempo. É impressionante. É justamente isso que ela está falando. A grosso modo, ela fala que o nosso coração, né, e lá reside Deus, é como se fosse o último cômodo de um castelo que tem várias divisões. E à medida que a gente vai se livrando, né, das coisas que nos prendem à matéria, né, a gente vai penetrando cada vez mais nesses cômodos interiores desse castelo. E aí, o último cômodo seria justamente esse nosso íntimo maior, onde está a nossa essência divina, a nossa conexão com Deus. É maravilhoso. Eu não li o livro todo, mas o trecho que eu li é muito bom, né? E aí a gente percebe, né, como que esses espíritos vêm, né, e são colocados em diversos segmentos, né, para trazer luz ali, mesmo que não fale sobre reencarnação, de lei de retorno, mesmo que não fale disso tudo, alguma coisa, alguma essência ligada a isso, você percebe claramente que está sendo falado, né? Santo Agostinho, eu estou lendo um livro dele, né, que ele escreveu sobre o Sermão da Montanha, né, que ele era apaixonado pelo Sermão da Montanha. E aí ele vem ali falando sobre o Sermão da Montanha, ele escreveu quando encarnado, né, como sacerdote da igreja. Começou novinho, 18 anos, né, escrevendo. Foi um sermão, né, no concílio 500, 600, 300, nem me lembro qual, mas nessa época mais ou menos, ele já trazendo, né, questões elucidativas sobre o Sermão do Monte de Jesus. E, claro, não está claramente ali, mas muita coisa do que a gente vê hoje através do Espiritismo, né? Já ali a sementinha sendo posta, totalmente contrária à doutrina que começava a ser imposta na época. Então, muito, muito bom. Bom, vamos passar isso aqui. Tá tão bom, sabia que a gente não passou nem do primeiro quadro ainda. Vocês falaram, olha, a Elza colocou que a gente está mergulhado no fluido do seu pensamento, do pensamento de Deus, né? Que somos criados da sua essência, por isso temos o seu gene, né? Entre aspas, divino. A Raquel, o André falou, quando oramos, estamos entrando em contato com a nossa essência. Foi o André que falou, né? Estamos entrando em contato com a nossa essência. E aí a nossa essência divina. Eu tirei um trecho de Leon Denis, do livro O Grande Enigma, que ele diz assim, ó, resume, tem tudo isso que vocês falaram. Estamos unidos a Deus na relação estreita que liga a causa ao efeito. E somos tão necessários à sua existência como ele é necessário à nossa. Deus, Espírito universal, manifesta na natureza. E o homem é, sobre a terra, a mais alta expressão dessa natureza, né? Ou seja, tudo que há é expressão da sabedoria e do amor de Deus. E nós, dentro de toda essa criação, no nosso planeta, somos a expressão dessa natureza de Deus.
Somos a criação e a expressão de Deus, que é a fonte do bem. Mas esse bem, eu o possuo somente no estado de germe. Então, no momento que Deus me criou, né, no momento que eu saí lá da centelha divina, e daí, né, a Elza ter falado sobre o gene divino que há em nós, né, Elza? Quando a gente sai dessa centelha divina, né, e aí Deus, né, e aí Deus nos cria, a gente traz com a gente um pouquinho, né, desse gene. E aí a gente traz o bem dentro da gente. Ah, mas tem pessoa que parece que não tem. Tem. Só que está em germe, né? A gente também ainda está em germe. Porque se a gente ainda não é espírito puro, ainda tem muita coisa dessa semente aí para virar fruto, né, André? E Raquel, que a gente está estudando a parábola da semente. Tem muito dessa semente aí para virar fruto. Então, assim, é importante a gente entender isso, né? Porque quando fala assim, a essência divina que há entre nós, o santuário do Espírito de Deus dentro de nós, para mim, vou confessar para vocês, durante muito tempo isso ficou muito abstrato. Eu não conseguia compreender de fato o que isso queria dizer, né? Mas com esses textos aqui, aclarou para mim de uma forma gigantesca. Somos a criação e a expressão de Deus, que é a fonte do bem. Mas esse bem eu possuo somente no estado de germe, e nessa tarefa consiste em desenvolvê-lo. Somente no estado de germe. E nossa tarefa consiste em desenvolvê-lo. Nossas vidas sucessivas, nossa ascensão na espiral infinita das existências não tem outro fim. Ficou mal dividido o texto, fica até ruim de ler. Então, as nossas vidas sucessivas, né, seriam, porque a gente costuma olhar a nossa vida, né, como essa única vida, mas não é. A vida do espírito é uma linha gigantesca. Essa vida que a gente está é uma experiência material nesta linha do espírito. Então, essa linha do espírito é essa espiral que ele fala, né? Que até o Haroldo usa, ou usava, sei lá, que é aquela espiral que começa e vai diminuindo, né? Por quê? Por que a espiral? Porque você vai passar pelas experiências enquanto você precisar delas. Quando você já não precisar de uma experiência, sua espiral diminui. E vai diminuindo, né? À medida que você vai passando pelas experiências e conseguindo evoluir, a necessidade das experiências materiais vão diminuindo. Então, a espiral vai diminuindo até chegar num único topo, que é o espírito puro, e dali, né, é uma reta ascendente. Tá bom até aqui? Podemos prosseguir? Tem mais um padrinho para a gente colocar e aí a gente encerra. Então, né, eu acho maravilhoso quando vocês falam e a gente acrescenta muito. Aí tem o fluido do pensamento, né? Tem a nossa essência como gene divino, tem a essência que a gente entra em contato através da prece. No mesmo capítulo, Denis fala assim, ó, a visão de Deus fornecida pelo Espiritismo nos convida a mergulharmos em nós mesmos, buscando essa centelha divina e fundamental em nossas vidas, né? Onde está essa essência? Depois que eu já compreendi, né, que eu sou criada da centelha divina e por isso eu trago comigo o germe de todo o bem, de todo o amor de Deus, mas eu olho para mim e não enxergo esse amor. Eu não sei amar assim ainda. Por quê, né? E aí a gente faz aquele necessário movimento de olhar para dentro e buscar dentro de nós o que está nos impedindo de manifestar essa centelha divina. Aí a gente vai descobrir as nossas sombrinhas, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egocentrismo, tudo isso. Cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada do eterno foco. Olha aí. Nós, porém, nos ignoramos a nós mesmos, e essa ignorância é a causa da nossa fraqueza e de todos os nossos males. Olha aí, porque a gente fala que a pessoa que persiste no mal, na verdade, ela ignora o bem, né? Ela não tem na sua essência o mal.
Por isso que eu gosto muito de falar, tem aquela frase, a gente tem dentro da gente o mal e o bem, vai sobressair aquele que a gente alimentar mais. Não, para mim não é assim. Para mim, a gente tem dentro da gente só o bem. A centelha divina é o bem, né? É o que a gente traz dentro da gente. E o mal? O mal a gente permite que entre, mas ele não foi criado dentro da gente. Ele está no mundo, né? A gente é que permite ele entrar dentro da gente. Alguém quer colocar? Isso leva a gente a pensar, né, Elaine, o quanto a gente fica exposto, né? Como você falou no início, que tinha vontade de... Muita gente apaga redes sociais, né? Conheço muita gente assim, que em dados momentos da vida, em que a vida dá umas rasteiras na gente, ela acaba saindo da rede social. E aí me veio isso agora na cabeça. Se a gente não tem contato com o mal, ou não tem contato com as coisas que não nos agradam, né? Assim, né? Como é que a gente vai se colocar à prova para saber se o bem está firme dentro de nós, né? Então, quando a gente vê as coisas que não nos agradam, a gente vibra para que essas coisas acabem se tornando melhores, né? Como está acontecendo agora, né? Nas situações que a gente está vendo aí na Europa, né? Se todo mundo começar a vibrar e deixar que esse sentimento ruim, né, vai tomando conta da gente no lugar do sentimento bom, no lugar do amor, no lugar do sentimento de fraternidade, de paz que a gente tanto deseja, né, para a Terra, né? Senão a gente vai ter que acabar saindo dela e não tem outro para a gente ir por enquanto, né? E aí o que a gente faz? A gente, quando pensa, né, nessas pessoas aí que estão tão envolvidas nas situações difíceis, né, a gente envolvê-las com amor, né? É difícil? Mas aí a gente lembra, se a gente fortalecer o mal que ele está deixando exteriorizar, né, que ele está vibrando, as coisas não vão ficar muito piores. Então, eu acho que a gente teria que mudar esse nosso olhar para tudo que existe perto da gente. A rede social, o vizinho que faz barulho, incomoda a gente, aquele que nos trata bem quando vamos em alguma loja, algum lugar, né? A pessoa que nos atende ou que às vezes nos incomoda no telefone, ligando, oferecendo alguma coisa. Então, acho que esse é uma mudança que a gente precisa urgentemente aprender a fazer, né? Porque senão a gente vai fazer com que esse mal ele penetre cada vez mais na gente, vai ser muito difícil fazer o nosso bem aflorar, né? Porque ele vai estar ali escondidinho em cima de toneladas de pensamentos, de situações, de sentimentos que nenhum de nós quer para si, né? Raquel, Desculpa, muito falei bom. demais. Não, falou ótimo. Isso que você falou do pensamento da vibração, né, que a gente deve colaborar para o bom pensamento, para a boa vibração, é uma questão também que eu gosto muito de colocar o que eu penso. Porque, assim, a gente hoje está vivendo um momento de muita polarização, né? Então, tem uns que pensam de um jeito, outros que pensam de outro jeito, e não adianta que os grupos, né, são rivais e não sabem nem, na verdade, o que os outros pensam. Só que tem os dois, né, se colocam, eu sou certo e o outro é errado, né? Ou o outro acha que ele está certo e que ele está errado. Se existir um lado que vibra, né, que pensa mais no bem do que não, né? Digamos que existe um lado que pensa mais no bem e o outro que só pensa mais no mal. Quando essa pessoa que está no lado, que acha que está no lado do bem, que pensa que vibra bem, que está bacana, quando ele fica com raiva do outro, ele está vibrando mal. Então, na verdade, estão os dois no mesmo saquinho, né? Vibrando ali, um achando que está do lado do bem, o outro achando que está do lado do mal ou não, mas está todo mundo vibrando igual. Então, a pessoa que acha que age correto, estou com Jesus, né? Mas confronta, né? Mas tem manifestações de inconformismo, de ódio às vezes, né? Está vibrando mal. Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa olhar para essas pessoas, como você falou, que persistem no mal, né? Que fazem coisas que a gente não comunga,
pensar que elas são nossos irmãos que estão ainda atrasados, muito atrasados na caminhada. E é difícil, mas a gente consegue. Assim, um exemplo muito simplinho assim disso. Quando eu comecei a sair de casa, né, depois que eu tomei as vacinas e tal, ou mesmo antes de tomar, né, quando eu precisava de fato sair, né, porque eu cuido da minha avó, cuido da minha mãe, elas moram em outro apartamento, então eu precisava passar na farmácia e tal, de máscara. Quando eu esbarrava aqui no meu prédio, né, ou na rua mesmo, com alguém sem máscara, aquilo me irritava de uma tal forma, né? Aí eu parei, falei assim, opa, eu estou pegando num comportamento errado do outro, uma coisa que está alterando a minha vibração para raiva. Não está legal isso, né? Eu tenho que fazer a minha parte e cuida de mim, mantenha a distância e ele que faça o que a consciência dele mandar. E aí eu fui me exercitando para isso. Toda vez que eu me esbarrava com alguém, eu pensava, eu faço a minha parte, ele faz a dele, cada um com a sua consciência. Chegou num momento que eu não mais percebia se a pessoa estava de máscara ou se não estava. Isso não fazia mais parte do meu campo de observação. Eu consegui. Aí o meu marido, às vezes, comentava, você viu? Sem máscara falando com ele. Eu falei assim, nem percebi. Foi fácil? Não foi fácil. Foi no dia seguinte que eu me propus a isso? Não, não foi. Né? Foi difícil. Mas chegou num momento que eu nem percebia mais. Então, é esse exercício de você perceber em qual vibração você está vibrando, né? E falar, opa, eu estou achando que eu estou na postura do correto, mas eu estou vibrando raiva, né? Então, a vibração que a gente emana realmente é muito importante a gente ter essa percepção. Juro que é a última, hein? E como conseguir edificar esse santuário divino que está em germe em nosso coração? Como trazer à luz das nossas ações esses atributos da divindade? Como? Como fazer isso? Eu pergunto para vocês, como subir essa escadinha aí, ó, em direção ao céuzinho que a gente quer? Como, André? Eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento, sabe? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece a divindade, né? A gente conhece nossas limitações, enfim. E o resto é reforma íntima, né? Ações no bem, etc, né? Eu acho que o caminho todos nós sabemos. Só falta agora a gente trilhar, né? Como é que é aquela música? Beto Guedes. A lição a gente já sabe de como é, né, Raquel? É isso mesmo, lembrei também. É que a gente é teimoso, a gente já sabe faz tempo A lição sabemos mas... de cor, só nos resta aprender. E tem outra música também que exemplifica isso, que a gente caminha a passos de formiga e sem vontade. Né? Elza, quer colocar como que a gente consegue edificar esse santuário? Está aí ainda? Eu concordo com o André, mas ainda acrescentando nesse esforço de se doar no amor, né? Eu acho que isso é que falta, né? Para a gente efetivar cobrir multidões de pecados que nós carregamos, a gente tem que acionar isso, não só na falácia, mas acionar essa questão do amor. E é muito difícil, porque a gente vem no mal de muito tempo. Então, o bem que a gente faz ainda é muito pouco, né? Porque o amor que Jesus prega é o amor renúncia, né? E isso é muito difícil, né? Mas, Elza, será que a gente não começa também a nos boicotarmos criando nossas crenças? Por exemplo, é muito difícil e tal. Será que a gente não faz isso meio que para justificar nossas apelações? Eu sei, é difícil, mas assim... Não é uma desculpa que eu estou dando. Estou falando que precisa do nosso esforço constante. Sim. Isso não é fácil, né? Isso a gente precisa cada vez mais nos aprimorar nisso. Mas será que é quase que a gente quer virar santo de dia para noite? Se a gente entender que essa escadinha, esse passarela, essa ponte aí, é um passinho de cada vez. Basta a gente seguir, se deixar levar pela vida, no sentido de deixar a correnteza da vida nos levar, em vez de lutar contra a correnteza. Eu acho que já faz muito, né? Por causa que
quando a gente quer colocar nossa vontade em cima da vontade de Deus, é como a gente está querendo lutar contra a correnteza. E às vezes eu percebo que a vida, basicamente, a gente não precisa também muito esforço, mas só de a gente não lutar contra a correnteza do rio, da vida, né? Já é um grande passo, sabe? Porque a vida vai nos levando nas circunstâncias, nos ensinamentos que a gente precisa, tal. Por isso que a gente tem que ter muita vigilância nessa ação, né? Sim, Esforço, vigilância. Senão a gente cai exato. mesmo. A gente tá aqui, Eu acho aí, Vocês errei, estão demais, errei. hein? Vocês estão demais. e é igual a Raquel, desculpa, igual a Elaine falou, né? Ela identificou uma questão que ela precisava trabalhar, com muito esforço foi lá e trabalhou, né? Então não adianta a gente falar, eu sou orgulhoso, só outra coisa, né? São essas pequenas coisas no dia a dia que tiver se burilhando, se trabalhando, né? E assim a gente vai se Sim, sim. aperfeiçoando, né? É. Mas depende da nossa vontade, do Sim, esforço, da sim. vontade, da perseverança. Depende disso, né? Exatamente, é. Eu já contei aqui, né, que eu passei numa situação muito chata, onde eu queria impor a forma como eu achava que as coisas deveriam ser feitas. E isso levou a minha vibração a se vincular a uma vibração de raiva, né, uma vibração de separatividade, totalmente contrário, né, ao que eu sei que é o caminho com Jesus. E eu não conseguia perceber como que esse meu comportamento, que eu achava que eu estava certíssima, né? Era, na verdade, envenenado por uma vaidade. Então, às vezes é difícil a gente perceber em determinados comportamentos, foi igual o Marco Juver, que fez a nossa palestra ontem, falou do orgulho. Eu vou escrever aqui a definição de orgulho. Eu tenho certeza que a gente consegue explicar direitinho o que é o orgulho, né? Mas a gente consegue perceber no nosso comportamento o orgulho? Porque uma coisa é você saber o que é, outra coisa é você saber ver no seu comportamento aquilo. Eu sabia o que era vaidade? Eu sabia o que era vaidade. Mas eu enxergava naquele meu comportamento uma vaidade venenosa? Não, eu não enxergava. Fui enxergar depois, mais para frente. Então, às vezes, a dificuldade está nisso também, né? De você até conseguir perceber que quando você quer que uma coisa seja feita da sua forma e a coisa não é, e você se emburrece com aquilo, aí está uma vaidade, aí está um orgulho, aí está um egocentrismo que você precisa trabalhar. E aí você vai pensar, qual instrumento, qual a ferramenta que eu preciso utilizar para trabalhar isso dentro de mim, né? Então, é um processo fácil? Não é, tem que querer, mas a gente já tem toda a capacidade. Então, concordo que não é fácil, mas concordo também que se a gente quiser, a gente já tem sim todos os instrumentos para conseguir trabalhar essas questões dentro da gente. E aí eu tirei aqui, ó, também de Leon Denis para a gente encerrar, né? O que eu achei que mais se adequou a essas perguntas é que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto. Olha aí, o autoconhecimento ativo, né? Erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. E é justamente isso. Por que isso aconteceu na minha vida? O que de sombra dentro de mim favoreceu isso, né? O que a vida quer me mostrar com isso? As provas, às vezes até as expiações das nossas vidas, né? O que essa condição que eu nasci, que eu estou, quer me mostrar? O que eu preciso aperfeiçoar com isso? Esse é o trabalho, né? De olhar para dentro, entender os desígnios de Deus nas nossas vidas, e buscar, aceitar. O que o André falou também é muito importante, né? A gente aprender a aceitar, porque quando a gente aceita, torna-se mais fácil essa transformação. Enquanto a gente ficar brigando ali, né, com as questões difíceis, Deus, por que isso aconteceu comigo, né? Aí fica mais difícil, porque aí você trava um combate que aí você vai se afastar mais ainda. Aqui com esse quadrinho aqui, alguém quer colocar? A gente encerrou aqui já. Vocês acham que tem a ver essa colocação que eu busquei? Querem acrescentar mais alguma coisa?
Acho que agora é para lição de casa, que é para colocar em prática. É isso que eu ia falar, fazer uma lição de Na, casa. na teoria é uma coisa, agora vamos, como diria a Elsa, né? Na prática é outra história. Vamos lá para a prática, né? Vamos. É Essa difícil. história da gente se conhecer, que a Elaine estava falando de nos perceber, tem uma coisa bem legal que eu sempre fazia quando eu era evangelizadora, de nós nos olharmos no espelho, olhar nos nossos olhos, assim, e tentando conversar com a gente mesmo sobre o dia e sobre algumas passagens que nos aborreceram, algumas situações, né? Quando a gente desviar o olho é porque tem alguma coisa errada, porque a gente não consegue se encarar. E eu já fiz algumas vezes e funciona. Muitas vezes a gente desvia, a gente fica com vergonha da gente mesmo e a gente não consegue se olhar. Então já é assim um caminho para a gente tentar descobrir É um o bom que exercício. precisa melhorar. Se eu não me engano, Raquel, me corrija se eu estiver errada, a Alzira deu uma vez um curso no Eurípides e ela falou sobre alguma coisa sobre isso. Não sei se você viu, participou desse exercício. Alzira nunca. Hã? Eurípides, não. Não, falei errado. Não. Oh, Lá em meu Deus. Sacramento, no colégio? Não, é no Eurípides, aquela que é médica, que faz muita A Luzia? Hã? A Luzia? A Luzia? Luzia Matias. Troquei o nome das palestrantes. Alzira não. A Alzira é evangelização de espíritos. É. A Luzia Matias, né? Ela não fez uma vez A Luzia sempre, ela fez foi quase 6 meses de estudo isso. Ela fazia toda sexta-feira de manhã sobre esse autoconhecimento, a gente se reconhecer, que ela falava que a gente já se conhece, a gente só precisa voltar a nos reconhecer, quer dizer, reconectar, né, conosco mesmo, né? E era um caso assim, que ela fazia cada exercício que a gente saía de lá assim, um farrapo, nossa senhora. Mas com muita esperança. A Cristina, que é uma amigona, já participou do Boa Nova aqui com a gente, ela fez, né? E aí ela trazia, ela ficava mexida com aquilo, trazia para gente. Muito bom, muito interessante. Eu não fiz, infelizmente, não consegui, mas achava interessantíssimo os mecanismos que ela trazia. Tem gravado lá na página do Eurípides, está gravado. Ah, tem gravado? Não sabia. Vou ver. Queridos, então hoje a gente encerra esse grupinho de estudiosos aqui na terça-feira de carnaval, estudando Jesus, vibrando Jesus, muito bom, viu? Obrigada por vocês terem participado. André, obrigada. André não está podendo mais participar com a gente, que está fazendo outro estudo, né, André, nesse horário. Hoje que não teve, né? Hoje não teve lá, eu pude estar aqui com vocês, né? Mas daqui eu vou lá para outro estudo. É estudo o dia inteiro esse rapaz, gente. Tem que estudar, né? Não tem um tema que você pergunte que ele não sabe. É estudando, é lendo, é pesquisando, né, André? Estudioso. Um dia eu vou ser assim. Amores, então, quem quer fazer a nossa prece? Você faz, Raquelzinha, a nossa prece de encerramento? Faço, sim. Obrigada. Então, Jesus, nós estamos aqui de novo, tentando, como disse a Elaine, conhecer as nossas dificuldades para que com calma nós consigamos modificá-las ou detê-las. Não é um processo rápido, é um processo lento, é um processo que vai exigir de nós que nós batalhemos também, como ela falou, contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra o nosso ego que cresce tanto, né? Se a gente não aplainá-lo devidamente, mas estamos aqui. E somos gratos por tudo que nós conseguimos dividir uns com os outros, porque a palavra do outro traz um peso muito importante para a gente, porque o outro nos vê com o olhar que nós não vemos. O outro nos percebe como nós não nos percebemos. Então, é muito importante quando nós temos alguém que nós confiamos, que possa dizer, olha, tu está indo para o caminho errado, volta, dá tempo ainda. Isso que você não disse não foi agradável, dá para você repensar e da próxima vez não falar dessa maneira. Então, é muito importante que nós contemos com os irmãos que convivem conosco. Então, nessa noite nós somos gratos e te rogamos, Jesus, que nós encontremos em nossa vida esse amigo verdadeiro que vai nos dar esses toques preciosos aí
para que nós consigamos juntos subir essa estradinha aí que vai rumo a Ti, rumo a Deus Pai. Que nós tenhamos uma semana de muita paz, que os nossos pensamentos estejam sempre vibrando no maior, no melhor, e como diz André Luiz, sempre vibrando no bem e no belo. Muito obrigada, que todos vocês tenham uma ótima noite. Que assim seja, graças a Deus. Que seja, Pai. Obrigada, Raquel. Beijo, queridos. Uma noite de muita paz, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite.